A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à TV Viva Promessa. Eu sou o pastor Kennedy Matos e você está no programa Evangelho em Foco. É uma alegria e um privilégio ter você aqui conosco. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Se você ainda não é, se inscreva. Acione também o sininho para que você receba a notificação sempre que nós tivermos aqui um novo vídeo, uma nova palavra de Deus para a sua vida. Eu quero desafiar você também a compartilhar o link dessa mensagem. É muito importante que você coloque lá nos grupos do seu WhatsApp, ou mesmo nos grupos do Facebook ou do Instagram, enfim, em todas as suas redes sociais. Mande lá para aquele seu amigo, mande lá na igreja, no seu grupo de ministério e coloque aqui embaixo nos comentários o lugar de onde você está nos acompanhando. Coloque aqui a sua saudação. Vai ser uma alegria poder ler ali a sua mensagem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que Jesus veio para abolir a lei? Será que quando a Bíblia diz que a lei se cumpriu em Jesus, significa que agora nós não temos mais nenhum compromisso com os mandamentos de Deus? Será mesmo que nós não precisamos mais observar a vontade de Deus, os decretos instituídos por Deus em Sua palavra para a nossa vida? Será mesmo que nós podemos dizer que agora nós vivemos no tempo da graça e, portanto, nós não estamos mais debaixo da obrigação de cumprir a lei de Deus? O que Jesus quis dizer com isso? Aliás, qual é a lei do reino dos céus? Será que no reino dos céus tem lei ou é um reino sem lei? Nós já voltamos para responder a essas e outras perguntas. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, eu quero então pedir a você e desafiar você a pegar a sua Bíblia. Pegue aí a sua Bíblia. Nós não podemos vir aqui tratar a respeito das coisas de Deus e não usarmos a palavra de Deus. Nós precisamos usar as Escrituras. Nós não vamos falar nada aqui da nossa cabeça, não. Nós não temos aqui nenhum compromisso de querer colocar as coisas na sua cabeça, de jeito nenhum aquilo que a gente acha. Não, nós queremos apresentar para você o texto bíblico, ler o texto bíblico, explicar o texto e aplicar o texto à sua vida, ao seu coração. Então eu preciso que você pegue a sua Bíblia. E eu preciso que você pegue a sua Bíblia, pegue uma anotação, uma caneta, faça algumas anotações para que você possa compreender melhor. Amém? Então, abra agora a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la será considerado grande no reino dos céus. Eu vos advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Você já ouviu alguém dizer assim: mas nós não precisamos mais da lei. Nós agora vivemos no tempo da graça. E no tempo da graça não tem mais esse negócio de mandamento.
de lei. Jesus cravou na cruz a lei. Jesus aboliu a lei. Nós não precisamos mais desse negócio de sábado. Nós não precisamos mais observar a lei de Moisés. Mas eu pergunto para você, Moisés criou alguma lei? Ou Moisés foi o instrumento de Deus para trazer a lei de Deus ao seu povo? E será verdade mesmo esse negócio de que nós não precisamos mais da lei de Deus? Quer dizer então que matar agora pode? Crente pode matar? Crente pode adulterar? Ou melhor, adultério não é mais pecado? Mentir não é mais pecado? Porque está na lei. Está na lei. Então observe que essa postura de alguém que diz que nós vivemos no tempo da graça e não precisamos mais observar a lei, perceba que esse é um discurso diabólico. Essa não é uma postura bíblica. E agora eu quero que você preste muita atenção em algo que eu vou ler. Preste muita atenção. Porque eu não vou dizer o que eu acho. Eu vou ler para você o que Jesus pensa. Eu vou ler para você as palavras de Jesus. Eu quero que você lembre. Nós estamos tratando aqui do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 ao capítulo 7. É um sermão que Jesus pregou. Ele pregou para os seus discípulos, para as pessoas daquele tempo, falando a respeito do reino dos céus, de como que nós que somos chamados nesse reino, ele falou a respeito dos cidadãos desse reino, ele falou de como nós devemos nos relacionar com esse mundo, e agora ele está falando da lei do reino dos céus. Então é importante nós sabermos o que é que Jesus pensa a respeito da lei. Você sabe o que é que Jesus pensa a respeito da lei? É importante sabermos. Então eu quero ler para você o que Jesus pensa a respeito da lei. Preste atenção, Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Viu? Percebeu? Ele está dizendo, não pensem, nem sequer cogitem a ideia de que eu vim abolir a lei, de que eu vim exterminar a lei, de que eu vim negar a lei, de que eu vim... Olha, ele não veio mudar a lei, ele não veio acabar com a lei. Não, 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 não. Então ele já está começando aqui a dizer que ele não veio para fazer isso. Então quando alguém... Presta atenção aqui, meu irmão. Vou até mudar de câmera para você prestar muita atenção. Quando alguém disser assim para você, mas nós vivemos agora no tempo da graça. Nós não precisamos mais da lei. Essa pessoa não está falando, ela não está falando segundo a opinião de Jesus. Ela está falando uma coisa diferente que Jesus disse. Sabe-se assim, mas na cruz Jesus acabou com a lei. Bom, ela está falando algo completamente diferente do que Jesus está dizendo aqui. Ele disse, não pensem que eu vim abolir a lei. Não. Aí ele vai dizer, aí agora ele vai dar uma postura afirmativa. Ele diz, eu vim cumpri-los. Eu vim cumpri-los, disse Jesus. Bom, você é um discípulo de Jesus? Se você é um discípulo de Jesus, um discípulo faz o que o seu mestre faz. Se o mestre veio cumprir a lei, o que você espera que os discípulos dele façam? Aliás, Deus não é ingênuo. Deus não viria, daria a sua lei e depois o mesmo Deus extinguiria ela. Não faz sentido nenhum. Então, o seu mestre,
o Mestre Jesus, o Senhor Jesus, o legislador, o autor da lei, ele não veio para acabar, ele veio cumprir. E quando ele diz que ele veio cumprir, ele está dizendo que ele veio obedecê-la, ele veio afirmá-la, ele veio homologar essa lei, ele veio reafirmar essa lei. Ele cumpriu toda a lei. Eu quero que você preste atenção nisso. O Senhor Jesus, ele é o legislador, o autor, o criador da lei. E ele é aquele que encarnado, sendo homem como você e como eu, ele cumpriu a lei. Ele obedeceu. A Bíblia diz que ele foi obediente. E obediente até a morte. Ele obedeceu, ele cumpriu a lei. Ele não veio acabar com ela. Então Jesus aqui no Sermão do Monte, ele vai começar agora a falar da lei do reino. E ele começa fazendo essa afirmação poderosa. Ele está dizendo: o meu reino tem lei. E é uma lei que vocês já receberam. É a mesma lei. Presta atenção aqui, meu irmão. Presta atenção. Jesus não veio da outra lei, não. Eu ouço alguns pregadores por aí afora dizendo que aqui no Sermão do Monte, Jesus está trazendo uma nova lei. Isso é mentira. Jesus não está trazendo nova lei aqui, coisa nenhuma. Jesus está reafirmando a lei. Não existe uma lei no Antigo Testamento, uma vontade de Deus estabelecida no Antigo Testamento e uma vontade de Deus estabelecida no Novo. Aliás, não existia Novo Testamento quando Jesus pregou esse sermão. De que lei Jesus está falando? Ele não está dizendo assim: olha, eu vim trazer uma nova lei, a lei do Antigo Testamento não vale mais. Não, ele não está falando isso. Ele não está dizendo: olha, eu vim trazer uma nova proposta de lei, uma lei agora no tempo da graça. Isso é tudo papo furado. Não existe nada disso. É a mesma vontade de Deus. A lei de Deus tem um caráter muito importante. Ela traz um traço do caráter de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. A vontade de Deus está estabelecida. E ela está colocada no coração de cada homem. Você pode rejeitar essa vontade de Deus, mas você não pode alterá-la. O próprio Senhor Jesus está afirmando: eu não vim abolir, eu vim cumprir a lei. Não existe nova lei. Jesus não está aqui dando nova lei. Ele vai agora tratar a respeito da lei do reino. E ele vai usar a lei que ele já tinha dado. O que Jesus está fazendo aqui no Sermão do Monte é fazendo um resgate da lei. Nós vamos passar aqui ponto a ponto. Nós vamos ver aqui sobre não matarás, sobre adultério, sobre divórcio. Jesus aqui vai resgatar o verdadeiro significado da lei de Deus. Porque o que é que tinha acontecido? No seu tempo, os homens haviam instituído um outro tipo de mecanismo legal que é apresentado no Novo Testamento como tradição dos homens. Deixa eu te dar um exemplo do que é tradição dos homens. A diferença entre tradição dos homens e lei de Deus. Lá na lei está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ok? Está especificado ali como nós devemos nos relacionar e como nós devemos santificar esse dia. Isso está na lei. O que a tradição dos homens fez? A tradição dos homens, então, criou emendas a esses mandamentos, ou a esse mandamento. Por exemplo, você lembra quando Jesus vai curar um cego no sábado? E ele cospe no chão, faz lodo, passa na vista, nos olhos do cego e manda o cego ir até o tanque de Siloé e lavar o rosto para que pudesse enxergar?
e o texto diz que era sábado. Por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus está curando esse cego dessa maneira? Ele havia curado outros cegos. Outra vez, um cego chegou para Jesus, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? E o cego disse: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. E o cego viu. Por que esse agora Jesus precisa cuspir no chão, fazer ali lodo, passar nos olhos do cego? Porque Jesus está fazendo isso num sábado. O que Jesus está ali é fazendo um resgate do verdadeiro significado do sábado. Porque a tradição dos homens dizia que no sábado você não podia cuspir no chão. Porque ao cuspir no chão no sábado, você poderia estar regando algum tipo de semente e isso era pecado. Mas onde estava escrito isso na lei de Deus? Então, quando Jesus vem fazendo essas atitudes, Ele não está dizendo que o sábado não é mais o dia do Senhor. Jesus não está combatendo o quarto mandamento. Jesus está combatendo a tradição dos homens. Então, essa é a diferença. E o que Jesus está fazendo aqui é exatamente um resgate. Nós vamos passar aqui por uma longa sessão, onde Jesus vai estar falando resgatando sobre o verdadeiro significado da lei e dos mandamentos. Mas Ele não está trazendo uma nova lei. Ele está resgatando o verdadeiro sentido. Jesus aqui, ele é apresentado como o grande intérprete da lei. O intérprete. Ele não está mudando a lei, ele está trazendo a verdadeira interpretação da vontade de Deus estabelecido na lei. Então esse é um ponto importante. Jesus vem dizer que ele não veio acabar com a lei. E ele continua no verso 18: eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Existe uma permanência, existe aqui algo que não pode ser alterado. Não existe nova revelação. Não existe novo legislador. Jesus está dizendo que a lei que foi dada, ela é inalterável. Nenhuma das suas partes, nem a menor partícula pode ser alterada. Perde o seu valor. Jesus está dizendo que ninguém tem autoridade para mudar a lei dada. Ninguém tem autoridade. A igreja não pode chegar numa ideia de que agora nós vamos mudar porque não é mais assim. Não. Pastor nenhum tem autoridade para mudar a lei de Deus. Profetisa nenhuma tem autoridade para mudar a lei de Deus. Profeta nenhum, visão nenhuma. Se um anjo descer do céu e apresentar uma nova lei, um novo jeito de entender a lei, um novo modelo de lei, considere isso maldito, diz o apóstolo Paulo. Considere isso uma maldição. Amaldiçoe. Ninguém tem autoridade para mudar a lei de Deus. Tem mais um detalhe. Não, mas agora a igreja entende assim porque nós estamos na era do cristianismo. Então, desde Constantino, não sei o quê, ao longo da história, a igreja achou melhor. Ninguém tem autoridade para mudar. A tradição da igreja não tem autoridade para mudar. A história da igreja não tem autoridade para mudar. Ninguém tem autoridade para mudar a lei de Deus. Ninguém. Quem está dizendo isso? Sou eu? Não, o Senhor Jesus. Ele disse: eu lhes digo a verdade. Ou seja, o que eu vou dizer aqui é uma grande verdade. Enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Nada. Vou lhe dizer mais. Você e eu seremos julgados baseados nesta lei. Nesta lei. Agora, preste atenção numa coisa aqui. Preste atenção no que Jesus vai dizer no verso 20.
Você precisa entender o verso 20. Jesus diz assim: eu os advirto, a menos que sua justiça supere, ou na versão mais tradicional diz, exceda em muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui é que o cidadão do reino dos céus é uma pessoa de caráter justo. Há um caráter justo no cidadão do reino dos céus, ele precisa ser justo. Mas justo não como os escribas e fariseus. A justiça que Jesus exige dos seus discípulos, dos cidadãos do seu reino, não é a mesma justiça que os fariseus praticavam. Nesse mesmo sermão, Jesus vai fazer uma crítica muito forte aos escribas e fariseus. Que eles tinham uma justiça de aparência, que a justiça deles era apenas uma amostragem. Eles viviam de um jeito, mas se amostravam de outra maneira. Eles viviam como homens piedosos, de oração. Eles gostavam de orar em público, nas praças, para que as pessoas percebessem ou achassem que eles eram homens de oração, quando eles não eram homens de oração na sua vida privada. Eles falavam da lei, eles inventavam emendas à lei de Deus, eles exigiam que as pessoas cumprissem a lei e os mandamentos, mas eles mesmos não cumpriam. Eles condenavam o adultério, mas adulteravam. Eles condenavam a mentira, mas mentiam. O apóstolo Paulo diz, lá na carta aos Romanos, no capítulo 3, que eles condenavam a idolatria, mas eles roubavam os templos, os ídolos dos templos. Eles condenavam o assassinato, mas eles matavam as pessoas dentro dos seus corações, como nós vamos ver aqui nos próximos sermões. Não, Jesus está dizendo, vocês não. Você, cidadão do reino do céu, não. Meus discípulos não são assim. A justiça de vocês precisa exceder em muito a essa justiça. Primeiro, Jesus está falando da nossa relação com a lei de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Cuidado. Não seja arrogante. Cuidado. Cuidado com o legalismo. Legalismo é pecado. Legalismo leva à arrogância. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Tenha uma coisa muito clara na sua mente. Por mais zeloso que você seja, por mais bom crente, por mais bom testemunho que você dê, você não é um fiel, perfeito cumpridor da lei de Deus. Não. Você é um pecador. Você desobedece à lei. Por mais que você se esforce, você jamais cumprirá a lei de Deus como ela exige que seja obedecida. Nenhum homem nunca alcançou esse nível de perfeição de obediência. Aliás, um apenas alcançou. Um apenas viveu uma vida absolutamente justa, onde o apóstolo Pedro pôde professar e dizer: nunca vimos pecado nele. Nunca saiu da sua boca palavra torpe. Ele nunca pecou. E de quem Jesus está falando? De você? De mim? Não. Jesus está falando do homem perfeito, do homem ideal. Pedro está falando do homem perfeito, do homem ideal, Jesus. Ele é o justo. Ele é o justo. A lei de Deus em nós, ela é nos dada, sim, para o propósito de obedecê-la, de cumpri-la,
Mas a lei de Deus em nós tem um caráter fundamental de que é revelar o pecador que nós somos. A lei de Deus em nós, ela tem um dos fundamentos de revelar o pecado em nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer exatamente isso, que um dos objetivos da lei é deixar o pecado em evidência, para que quando nós, diante da lei do Senhor, fique claro que nós pecamos, que nós erramos, que nós desobedecemos, nós então corramos para Jesus, o Salvador, o justo e justificador. E é ali, quando nós reconhecemos que verdadeiramente nós pecamos, porque a lei mostrou o nosso pecado, e nós nos agarramos a Jesus, é ali que Deus traz uma declaração sobre as nossas vidas. Justificado, pois, mediante a fé em Jesus. É ali que nós somos declarados justos, porque Deus pega a perfeita justiça de Jesus e coloca sobre nós, e Deus nos considera como perfeitamente obedientes, mas por causa da obediência de Cristo. Então, cuidado com a sua arrogância. Eu já vi alguns irmãos, no alto da sua arrogância, afirmarem que são obedientes, fiéis, tementes, e não percebem que com isso estão pecando, estão desobedecendo a Deus, está caindo nos mesmos princípios de leis que estão defendendo. Cuidado! A lei é colocada a nós, ela está em vigor, ela está em evidência, ela é atual, ela é plena, ela é poderosa, mas para mostrar, e é por isso que ela é plena e poderosa, porque ela nos mostra ainda hoje o nosso pecado. E quando ela aponta o nosso pecado para nós, quando a lei aponta o pecado para você, você deve correr a Jesus, arrepender-se desses pecados, botar a sua confiança de que Ele pode te perdoar, que você pode ser restaurado em nome de Jesus. Amém? Você entendeu? Você entendeu? Então o Senhor Jesus não veio abolir a lei. O Senhor Jesus não veio acabar com a lei. O Senhor Jesus não veio terminar com a lei. O Senhor Jesus veio para confirmá-la, veio para cumpri-la. Essa é a relação dele com a lei. E agora, Ele exige de nós que nós sejamos santos, justos, obedientes, sinceros e honestos em nossa relação com Deus. Ele exige de nós que a nossa justiça seja ainda superior e muito mais superior que a justiça dos escribas e fariseus. E eu quero perguntar para você, quero te fazer uma pergunta: você tem obedecido à lei de Deus, mesmo dentro das suas limitações? Você tem levado em consideração que ela está em vigor, em evidência? Você tem levado em consideração de que existe uma vontade de Deus estabelecida para a sua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta: você tem levado uma vida de obediência ou uma vida de desobediente? Esse é o ponto. Deus tem declarado que você é justo por confiar na obra de Jesus, porque você percebeu que a lei detectou, revelou o seu pecado e você foi a Jesus, ou você tem ignorado o pecado, alegando que a lei não precisa mais ser observada. Percebeu? Esse é o problema. Esse é o problema. Que quando você ignora a lei de Deus, você está se colocando debaixo do pecado, da autoridade dele. Porque a lei do Senhor é a única ferramenta que aponta para nós que nós erramos e que nós precisamos de um Salvador. Amém? Eu quero orar por você, quero orar pela sua vida em nome de Jesus. Pai Santo, Deus de amor, a Tua palavra diz que a Tua lei é santa,
justa e boa. Tua palavra diz que a tua lei, ela não é pesada. Os teus mandamentos não são pesados, não são fardos, Senhor. Mas eles são uma bênção na nossa vida. Pai querido, eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o coração do meu irmão, da minha irmã. Senhor, que tem vivido até hoje em uma condição, enganando a si mesmo, de achar que não tem nenhuma obrigação de obedecer ao Senhor, de ser santo, de ser justo. Eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor venha abençoar o meu irmão, a minha irmã, que até hoje tem sido enganado, achando que porque está em Cristo, no tempo da graça, pode viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, desprezando sua vontade. Isso é pecado, meu Deus. Então, Pai Santo, perdoa esse pecado em nome de Jesus. Tenha misericórdia, meu Deus. E dá, Senhor, uma nova perspectiva bíblica a respeito da sua palavra, da sua vontade, da sua lei, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Senhor. Amém. Amém. Querido irmão e irmã, quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco. Então eu quero perguntar para você: você já matou alguém? Será mesmo que você nunca matou ninguém? O que significa matar alguém para Jesus? Como que Jesus interpreta o mandamento que diz: não matarás? Quero convidar você para descobrir a resposta, a posição de Jesus sobre esse mandamento. Na próxima semana, na próxima terça-feira, nós vamos estar falando sobre isso. Quero desafiar você a estar aqui novamente conosco, em nome de Jesus. Quero desafiar você também a ser um amigo da missão. Você já faz parte aqui do nosso projeto, o Amigo da Missão? Se você faz parte, muito obrigado. Continue sendo um parceiro nosso. Renove aí a sua contribuição. Se você ainda não faz parte, por favor, faça parte hoje. Nós temos aqui na tela todas as informações. Eu quero convidar você também, de novo, a compartilhar essa mensagem lá nos grupos de WhatsApp. Coloque aqui embaixo o lugar de onde você está nos assistindo. Deixa ali a sua saudação, a sua mensagem. Você concorda com tudo que nós expomos aqui hoje através da palavra de Deus? Você concorda? Coloca aqui nos comentários então. Vai ser muito bom ver a sua participação em nome de Jesus. E quero convidar você para que você acompanhe agora o programa Conexão Feminina com a diaconisa Mariluze e as suas convidadas com temas sempre muito relevantes. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Deus abençoe a sua vida de forma poderosa e nós nos vemos aqui na próxima semana, se Deus quiser, em nome de Jesus.